Tudo bem? Meu nome é Márcia. Para quem não conhece o canal, seja bem-vindo. O objetivo do nosso canal é disseminar conhecimento. Esses livros, toda a minha bagagem de mais de 20 anos estudando a mente humana, e também fazendo cursos de autoconhecimento, liderança, comportamento, me deixaram com vontade de compartilhar as coisas que eu estou aplicando na minha vida e que estão dando certo. E as que não estão dando certo também, porque é uma maneira de você não cair na mesma cilada que eu caí. Então esse é o objetivo do nosso canal. Para você que está entrando agora, seja bem-vindo. No tema de hoje a gente vai falar de autocuidado. E o que é autocuidado? Não sei se você sabe, mas agora, dia 24 de julho, foi comemorado o Dia Internacional do Autocuidado. Quem instituiu essa data foi a OMS, Organização Mundial de Saúde, e isso já há 10 anos é comemorado, mas se intensificou mais agora, depois da pandemia, porque foi constatado que as pessoas em clausura, por conta da pandemia, tiveram algumas situações controversas. A gente estava sempre acostumado com aquela rotina corrida, não tinha tempo para nada, né? Não pensava em si mesmo. E aí, de repente, a gente se viu ilhado dentro de casa e tendo que conviver com a gente mesmo. E aí é muito difícil você conviver com alguém que você não conhece, porque a maioria das pessoas não se conhecem. Então, ficaram doentes, ficaram com depressão, ansiedade. E aí agora cada vez mais é enfatizado essa situação do autoconhecimento, do autocuidado, para que isso diminua até mesmo a abstinência das pessoas nos seus ambientes de trabalho. Muitas pessoas faltam por problemas de saúde. Eu sou uma delas. E isso causa muito transtorno, não só para o empregador, mas para o país como um todo. A pessoa que não produz, ela está, de alguma maneira, sendo um peso para a sociedade, porque outros estão tendo que fazer aquilo que ela tinha que fazer. E não está lá fazendo porque está ausente. Então, o autocuidado, quando a gente fala, né, com as pessoas, e aí, você está se cuidando? O que vem à sua cabeça? A maioria das pessoas, quando a gente fala isso, pensa no quê? Pensa na aparência, né? Então pensa se você está se cuidando, você está cuidando dos seus cabelos, está fazendo a sua rotina de hidratação, de reconstrução, né, capilar, está cuidando das suas sobrancelhas, né, está tirando as sobrancelhas, fazendo design de sobrancelhas, ou então está cuidando das unhas, está cuidando da pele, né, skincare, a sua rotina de beleza, né, tratamento de limpeza de pele, cremes, né, noturnos e diurnos também para se proteger, está cuidando da sua alimentação, está cuidando do seu físico, está se exercitando, está indo para academia. Quando a gente fala de autocuidado, a gente logo se remete a isso, né? Está fazendo os seus check-ups anuais no médico para ver se tem algum problema. Mas o autocuidado não é só isso, sabia? Isso aí é a parte que diz respeito ao físico. Existem mais 3 partes aí que estão escondidinhas. Então existe a parte física, existe a parte mental, existe a parte social e a parte emocional. Essas 4 partes. A gente falou até agora da primeira, que é a parte física. E além de tudo isso que eu já disse, tem também a respeito do sono. Você está tendo uma rotina de descanso, está conseguindo dormir bem, né? Tem pessoas que precisam de 8 horas, outras precisam de 12, outras precisam do dia inteiro. Estou brincando, né? Mas cada pessoa tem o seu ritmo. E muitas vezes a gente se preocupa muito com o que as mídias estão falando, né? Uma hora o café é vilão, a outra hora o ovo é o vilão, a outra hora a margarina é a vilã, e depois elas passam a ser mocinhos, né, na história, fazem bem para a saúde. Então, o que é verdade? O que é mentira? Cada pessoa tem um organismo, cada pessoa reage de uma maneira. Então, você tem que se conhecer para saber o que é bom para você e o que não é bom para você. Talvez uma coisa que seja benéfica para mim não seja para você e vice-versa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as dietas da moda, né? Com receitas mirabolantes, emagreça, perca 10 quilos em uma semana.
Isso não é saudável. O saudável seria fazer uma reeducação alimentar. Então, coisas sobre o físico, sobre a saúde, né? A gente pode conversar num outro momento. Agora, o nosso foco é mostrar para você quais são os outros 3 elementos que a gente quase não fala e são hiper, ultra, mega importantes. O segundo que eu vou falar é o social. O social já está dizendo, né? É a parte de socialização. É aquela que deu tanto problema durante a pandemia, porque a gente tinha que ficar 1,5 metro de distância das pessoas, usando máscara, não pode nem expressar, né, seu sorriso, a sua indignação, a sua tristeza, tudo ali estava coberto pela máscara, né? Você estava, entre aspas, protegido do contato físico com o outro e também do contato social. Não dá para dar beijinho, não dá para dar abraço, isso a gente vai se distanciando do outro, né? Então, muitas vezes, o que aconteceu em relação ao autocuidado social? A gente deixou de lado aquele contato humano, aquele contato físico próximo e deu margem ao contato via internet, seja WhatsApp, seja Instagram, seja por telefone ou videoconferência. E não é a mesma coisa. A gente sabe que não é a mesma coisa. Um encontro de pessoas é bem diferente de um encontro de perfis. Você estar na internet falando com outro, você não sabe o que está acontecendo com o outro. Ele vai te mostrar aquilo que ele quer que você veja. Agora, uma vez estando juntos, é difícil a pessoa ficar 1, 2, 3 horas fingindo ser alguém que ela não é verdade? A gente percebe isso lá aqueles trabalhos, né, que existem na TV aí, de reality shows, em que existem câmeras escondidas. Durante um período a pessoa até fica preocupada com as câmeras, né? Mas chega uma hora que você esquece que existe câmera e aí você é quem você é de verdade. Então, a parte do cuidado social, aí a gente tem que tomar muito cuidado também. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que se isolaram um pouco, né, é egoísmo. Cuidar de si é egoísmo. E isso não é egoísmo. Então tem que ficar claro que o autocuidado está muito relacionado ao equilíbrio. Autocuidado é igual a equilíbrio. Você não vai ficar enfurnado em festas, baladas, a semana inteira. Isso vai te cansar, isso vai esgotar a sua energia, mas também não vai ficar isolado, como um monge no pico da montanha. Porque não é assim que você vai se relacionar e colocar à prova aquilo que você é de verdade. Seus limites, as suas fraquezas, né? A gente tem que aprender com os nossos limites e com as nossas fraquezas também. Então, a parte do social tem a ver muito com solidariedade também. Durante a pandemia, eu vi 2 situações. Eu vi as pessoas que realmente se preocuparam com os outros e aí colocaram a mão na massa, foram distribuir alimentos, foram bater na porta daqueles que não podiam sair, né, principalmente os mais idosos, para saber se precisava de alguma coisa, se poderia ajudar. Mas eu também vi o contrário. Eu vi a pessoa egoísta que ia lá no supermercado e arrematava todo o estoque de papel higiênico, ou então de arroz, ou então de qualquer outro mantimento, com medo de que faltasse para ele. Mas e os outros? Como ficam os outros? Se eu comprar tudo, como é que fica o meu vizinho? Como é que fica o meu amigo? Como é que fica aquela pessoa que eu nem conheço e que foi lá no mercado para comprar alguma coisa e não vai encontrar? Então eu vi os 2 lados e aí a gente tem que ponderar muito em relação a isso. Como está o seu autocuidado social? Você está dando atenção para os seus familiares? Você está dando atenção para as pessoas que te cercam? Você está rodeado de pessoas que te apoiam ou pessoas que te derrubam? Pessoas que te encorajam a fazer coisas legais, progredir, ou pessoas que desanimam em relação ao seu sonho, te desanimam em relação ao seu sonho? Isso é o autocuidado também, autocuidado social. Com quem você está andando? São pessoas que podem te ajudar a ser alguém melhor? Ou são pessoas que te deixam para baixo? Tem amigos que você convida para tomar um café na sua casa. Tem outros que você convida para tomar um café na lanchonete ou na cafeteria. Entenderam? Então nós temos amigos de várias situações. Aqueles com que a gente conversa, se abre, e aqueles que a gente tem que conversar, tratar bem, mas não abrir o seu coração. Dizem que se você tiver
nessa mão pelo menos um amigo que realmente você possa contar, porque der e vier, você é uma pessoa abençoada, uma pessoa bem-sucedida na vida. Então, realmente verifique quais são as pessoas que você pode contar em qualquer situação. Aquelas que a gente brinca que fala assim, se você for preso e tiver que fazer só um telefonema, para quem que você faz esse telefonema? Que você sabe que não vai furar com você, né? Então, repense as suas amizades. Isso também é uma questão do autocuidado social. O autocuidado emocional, aí já fala por si só tudo, né? A autoestima, ela pode deixar a pessoa um pouco soberba, né? Autoconfiante demais. Às vezes fala assim, cuidado que a pessoa que é muito autoconfiante, quanto mais você cresce, maior é o seu tombo, né? Dizem. Mas a baixa autoestima, ela causa muito, muito estrago. Por quê? Porque com a baixa autoestima vem a depressão, vem a ansiedade, vem várias doenças mentais, emocionais, né? Que podem te custar muito. Não só para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Então você tem que conhecer bem como você age diante das situações. Eu costumo dizer que durante um bom período eu fui uma pessoa que agia muito melhor com o outro do que comigo mesmo. Como assim? Eu era carrasca de mim mesma e complacente com os outros. Eu conseguia entender a atitude do outro, né, que fez algo errado, mas eu era muito taxativa e incisiva em relação aos meus erros. Eu não podia errar, eu não podia fazer aquilo, como que eu faço uma coisa dessa? Então, às vezes eu era o meu pior algoz. Você também é assim? Como é que você age em relação aos seus erros? A gente tem que começar a praticar o auto-perdão, sabia? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de se perdoar diante das suas falhas, você não aceita que você erra, então comece a repensar os seus valores, porque todos nós estamos sujeitos à queda, e aquele que não entende isso, não é um bom gestor, não é uma pessoa que te ama, uma pessoa que te quer. Então, se você é essa pessoa, né, que se pune muito, se culpa muito diante dos seus erros, atenção, cuidado. Isso pode te deixar propenso a ter depressão, a ter ansiedade, a ser uma pessoa insegura. E a quarta questão, que seria o autocuidado mental. Como é que funciona esse autocuidado mental? Você já viu aquela situação em que a pessoa está cansada durante o dia, ela deita para dormir, mas ela tem insônia? Por que será que ela tem insônia? Podem ter causas físicas, né, fisiológicas, mas a grande maioria das causas é o acúmulo de informações que existem na mente. Sabia disso? O nosso corpo, ele não consegue processar a quantidade de informações que a gente é colocado para a gente digerir ao longo da nossa rotina diária. Antigamente, como que funcionava? A gente sabia das notícias pelo jornal impresso, né? Ou então pelo jornal da TV. Hoje em dia não. Você tem todas as informações na palma da sua mão, com o seu celular, ou então alguém está passando, você está no elevador, está passando lá uma TV falando sobre alguma coisa. As notícias estão muito rápidas hoje em dia. E o nosso cérebro, ele não está acostumado a processar tantas informações ao mesmo tempo. Então, por isso que às vezes você tem uma estafa mental. Já aconteceu com você de você ligar para alguém e você está no telefone. E quando a pessoa atende, alô, você fala, nossa, para quem que eu liguei mesmo? Você esqueceu para quem que você tinha ligado. Ou então você está indo para a cozinha e no meio do caminho você fala, o que eu estou indo fazer na cozinha? Por que esse tipo de esquecimento, né? Quando aconteceu isso comigo, eu achei que eu estava começando a ter Alzheimer.
Falei, acho que eu tô com Alzheimer, não é possível, né? E aí eu fui fazer o meu check-up, né? E o médico falou, não, isso aí é acúmulo de informações, o seu HD tá cheio, né? Então a gente tem que ter algumas práticas também para desacelerar a nossa mente, que está muito agitada. E isso aí nos causa transtornos mentais também, né? Acumula no social, acumula no físico, acumula no psicológico. Por quê? Porque aí é aquele momento que às vezes você fala assim, eu quero ficar quieta dentro de casa, não quero ver ninguém, quero ficar no escuro. Aí a pessoa fala, tá com depressão. Mas não é depressão, você tá querendo acalmar a sua mente. Mas aí você tem que prestar atenção se isso realmente é uma coisa para você acalmar a sua mente, ou se é algo que você está muito chateado com algo que está acontecendo lá fora e você quer se trancar em si e não viver aquilo. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Então, ao longo dos nossos bate-papos aqui, né, nós vamos falar muito a respeito de maneiras de se autocuidar, seja na parte física, seja na parte social, na parte emocional e principalmente na parte mental. Porque o autoconhecimento é a chave do sucesso. É a chave para você entender como você reage diante das situações. E se você se conhece bem, você controla a situação que te rodeia. O outro não te desestabiliza mais. As situações de estresse que você sofre no trabalho, a pressão, não causam mais problemas físicos em você. Eu vou contar uma situação verídica e uma história minha, tá? Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas nunca foi detectado isso. Eu era aquela criança que, quando eu ia na escola, eu estava no primeiro ano, né, do primeiro grau do ensino fundamental, né, hoje em dia, e a professora falava assim, tirem uma folha e vamos fazer uma prova. Eu tirava a folha, ficava meio preocupada, mas fazia a prova e ia bem na prova. Só que, se a professora falasse assim, olha, semana que vem nós teremos prova, eu já ia chorando para casa. Eu falava, eu não vou conseguir bem na prova, eu não vou conseguir fazer direito. Eu ficava com medo, eu estudava. Mas na hora de fazer a prova, parecia que dava aquele branco, sabe? O famoso branco. E eu ia mal. Aí um dia a professora perguntou para minha mãe. Falou, eu não entendo. Por que a Márcia, quando está aqui, eu sei que ela conhece a matéria. Porque quando ela está aqui, eu falo para tirar uma folha do caderno e a gente faz uma prova surpresa e ela sabe o conteúdo. Mas quando é uma prova que ela tem que estudar e vir no outro dia ou na outra semana fazer a prova, ela vai mal. E aí a minha mãe falou, poxa, ela já vai chorando para casa. E aí sabe qual foi a estratégia que a minha mãe, a pessoa que eu amo demais, um beijo, mãe, para você. Sabe qual foi a estratégia que ela teve? Ela disse o seguinte para mim. Ela falou, filha, você estudou? Estudei. Então faz o seguinte. Vai, mas dá um branco na minha mente. Tudo bem, então faz o seguinte, coloca o caderno embaixo do seu travesseiro, deixa ele aberto, que enquanto você estiver dormindo, os conhecimentos lá que você estudou vão ficar fixados na sua mente e você não vai mais ter problema de esquecimento. E eu acreditei, porque a gente acredita, né? O que a mãe fala é lei. Eu acreditei e isso me fez ter mais autoconfiança. É lógico que se eu não tivesse lido ou prestado atenção na aula, né, eu não conseguiria fazer nada. Mas aquele subterfúgio, né, de colocar o caderno embaixo do travesseiro foi legal, porque isso me deu autoconfiança. E você acredita que um dia, quando eu estava prestando vestibular, muitos anos depois, a minha mãe me pegou fazendo isso. Falou, o que é isso? O caderno embaixo do travesseiro? E eu brinquei e falei, bom, se até agora deu certo, eu não vou quebrar essa tradição, né? Essa superstição. E aí nós duas rimos, né? Porque ela me contou o que realmente tinha acontecido. Então, se você tem que se conhecer e entender aquilo que faz diferença para você, para melhor, para você conseguir fazer as suas coisas. Tem várias outras milhões de histórias que eu posso ir contando aqui a respeito de superação nesse sentido. Mas o que eu quero te dizer de verdade é o seguinte: conheça a ti mesmo e isso vai te libertar de muitas, muitas aflições, seja na parte física, seja na parte espiritual, seja na parte emocional, social. Você tem que se conhecer mental,
Você tem que se conhecer para se libertar de algumas coisas que a gente fala de mensagens bruxas, né? Coisas que aconteceram com a gente ao longo do tempo e a gente foi acumulando e achando que isso é padrão. A gente tem que pôr abaixo esses padrões que a gente criou na nossa mente e se libertar para fazer o que é melhor para a gente. Todo mundo pensa que perder um tempo, uma mãe, como que uma mãe, um casal, deixa o filho com a sogra ou com a mãe e vai passear, onde já se viu? É quem pariu Mateus que o balance, né? Tem até uma frase que fala isso. Mas se não existir essa troca com o casal, o relacionamento entre os dois vai esfriar. Então, não se sinta pressionado por fazer as coisas que a sociedade quer. Faça as coisas que te deixam bem, que te deixam satisfeito. O padrão de beleza, às vezes, né? A pessoa é plus size. Você tem que emagrecer. A pessoa gorda não tem saúde. Quem disse que não tem saúde? Se você fizer lá um check-up, pode ser que todos os níveis dela estejam ótimos. E uma pessoa que é magrinha esteja com colesterol alto, com a diabetes, com um monte de coisa. Então, deixa para lá a questão do padrão social. Se autoconheça, veja o que é melhor para você, tenha autocuidado consigo e com seus pensamentos e viva feliz, porque a gente vem para cá, para esse mundo, sozinho e a gente volta sozinho também. Ninguém vai querer morrer no seu lugar. Então, você que sabe as dores e as alegrias de ser quem você é. Ninguém mais está na sua pele, na sua vida, para saber o que você sente, o que vai na sua cabeça e no seu coração. Então aqui no nosso canal você vai ter espaço para debater comigo a respeito disso e do que você está sentindo também. Eu não sou psicóloga, mas eu tenho grande vontade de ajudar as pessoas. Se você é uma pessoa que gostaria de conversar, pôr para fora aquilo que te aflige e ter uma palavra de carinho, de apoio, de incentivo, pode contar comigo, tá? Então na quarta-feira que vem a gente se encontra novamente para falar mais um tema relevante. E entenda que o autocuidado não é só aparência, não é só o físico, é a parte mental, é a parte social, é a parte emocional, é a parte espiritual, tá bom? Fica com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau!